matemática, gente. Eu entendo vocês. Enfim, qual foi o pedido que vocês me fizeram? Me pediram pra falar sobre como gostar de estudar matemática, como que eu faço pra entender esse negócio da matemática. E, gente, eu me perguntei isso por muitos anos, juro. Mas quando eu estava lá pelo meu 5º ano, a minha professora me convidou a fazer reforço de matemática. Porque, assim, eu não ia muito bem. Eu não entendia o que estava acontecendo. A minha mãe colou, quando eu estava no 4º ano, as tabuadas nos meus armários para eu entender melhor o que era tabuada, porque é algo importante. Mas eu nunca vi um propósito na matemática. Sério, gente, eu estudo por propósito. História é entender melhor a sociedade. O português é aprender a falar de forma mais eloquente, entendeu? Mas, gente, a matemática era tipo saber dar dinheiro e receber troco, porque é isso que a gente aprende quando a gente é pequeno. Eu não estava entendendo. De alguma forma eu era muito boa em log, não sei porquê. Então eu gostava, só que quando era uma coisa que eu não entendia, gente, juro, eu precisava me arrastar de uma forma pra estudar isso que eu não entendia. Eu falava, meu, se eu tirar 5, eu solto fogos. Pra você entender mais ou menos o contexto, eu entrei numa faculdade de humanas pra fugir da matemática. E hoje em dia eu curso economia, um curso em que a gente tem muita matemática, muita mesmo, e eu amo. Assim, eu não sou apaixonada pela matemática. Eu não acho a matemática incrível, eu não sou do tipo que gosta de saber de onde veio uma fórmula. Por exemplo, hoje em dia eu tenho estatística e meu professor adora falar que a fórmula da probabilidade do não sei o que veio de tais... Gente, eu não gosto, assim. A minha relação com a matemática é o seguinte, você me mostra como faz, eu pego e faço isso muito bem. Mas você não fica me explicando de onde veio isso, que eu não me importo. É tipo assim. A minha questão com a matemática, eu quero fazer aqui uma analogia em relação à minha questão com a minha autoestima. Eu via muito tempo lá no meu ensino médio que eram só os meninos que iam bem em matemática, poucas meninas iam bem em matemática. Eu não sei por que disso, e eu sei que eram os meninos que queriam engenharia, então assim, eu nunca senti que eu poderia aprender matemática. Lembrando que tudo que eu vou falar pra vocês é algo pessoal meu, e eu espero que ajude vocês a entenderem um pouco por que vocês têm essa trava, esse bloqueio com a matemática, e eu vou falar pra vocês como que eu enxerguei esse meu bloqueio e como que eu consegui ultrapassar ele. E aí eu fui descobrindo que a minha relação com a matemática não era só eu não sei matemática. Alguma coisa na minha cabeça, sem querer, me dizia: você não tem o perfil para isso, você não é capaz disso. Então, o que aconteceu foi, desde pequena, tendo que ser convidada a fazer reforço, desde pequena, falando pra mim, matemática é aquela matéria que eu vou mais ou menos. Convivendo com pessoas que também falavam a mesma coisa, eu acabei acreditando nessa verdade que não era uma verdade. Eu comecei a acreditar que matemática não era pra mim, que eu não era boa o suficiente pra matemática, que ela era muito além do que eu poderia fazer. Eu não sabia que faculdade eu queria fazer. No 3º colegial, do nada, eu falei, vai ser letras, porque eu gosto de português. Então foi assim, foi uma escolha muito aleatória. E lá, eu não esqueço, gente, eu não esqueço. Eu tava tendo uma aula de língua portuguesa, a professora não parava de falar do latim, de onde vinham as raízes das palavras, eu não sei o quê. E eu comecei a fazer uma conta num dos textos que eu tinha impresso, porque eu não aguentava mais não lembrar de matemática. E eu percebi, então, que na realidade eu gostava de matemática, que na realidade eu queria me esforçar para matemática, mas na minha cabeça só gente muito top, só gente muito boa sabia matemática. Então, guarda isso que eu estou falando, tá? Porque vocês já vão entender. Então, na minha visão, quem sabia matemática, quem tinha vontade de estudar matemática, de ir bem em matemática, era uma pessoa num patamar que eu nunca chegaria. E lembrando, tudo isso muito no subconsciente, eu não entendia isso naquele momento. O que aconteceu? Eu comecei a sentir falta da matemática, eu comecei a não gostar das letras, não gostar do curso que eu estava fazendo e estudar muito mais sobre investimentos. No começo, pra mim, investimento era assim, eu pego uma quantia de dinheiro, coloco lá e ela vai investir. Era assim pra mim. Até que eu comecei a estudar mais e vi,
vou ter que entender de porcentagem, vou ter que entender quanto que rende, vou ter que entender tal coisa. Gente, que isso? Me falaram juros compostos, daí eu falei o quê? O que é juros composto? Daí eu vi que era uma fórmula. Daí eu já comecei a falar, puta, isso é muito legal, mas tem matemática. Então eu comecei, isso foi em 2018, a adorar aquilo, a falar, eu quero fazer isso pra minha vida, eu quero estudar economia para a minha vida. Mas matemática, então eu não consigo, matemática, então não vai dar certo, matemática, eu nunca vou ser boa em matemática, eu falava pra mim. Gente, juro, eu não consigo contar quantos professores de matemática eu já passei, de pessoas tentando me ajudar em matemática, assim, minha tia já tentou me ajudar, muita gente já tentou me ajudar, porque eu não percebia que eu não conseguia aceitar que eu poderia ir bem naquilo. Mas aí, o meu nível de infelicidade dentro da letra chegou a um nível tão alto que eu falei, dane-se, eu vou enfrentar matemática, eu não aguento mais ficar fazendo algo que eu não quero fazer e algo pelo qual eu não quero trabalhar pelo resto da minha vida. Eu preciso encarar a matemática para conseguir ser feliz, no meu trabalho e no meu emprego. Então, em 2019, entrei em economia e quem apareceu? Cálculo 1. Gente, sério. Até que quando começaram as aulas, começou dentro de mim a entrar um sentimento do tipo, não, agora eu preciso ser essa pessoa. Eu sempre, assim, achei as pessoas que sabiam matemática demais. Por que eu não posso ser essa pessoa? E aí eu falei, eu consigo. Chegou a primeira aula de cálculo, era função. Eu falei, o que é função? Detalhe, eu estava há 2 anos sem fazer uma conta demais, gente, porque assim, na letras é um total de sucção de toda a matemática que você já aprendeu na sua vida. E é o que eu sempre falo pra vocês, se você não treina alguma coisa, o seu cérebro esquece. Eu fiquei 2 anos sem precisar fazer conta alguma, o meu cérebro apagou, deletou completamente, foi pro nada, toda a matemática que eu sabia. Na primeira aula eu entrei em desespero, eu falei, gente, função era um negócio que eu sabia, log, falei pra vocês que eu gostava de log. O que é log? Chegou a minha primeira prova de introdução à economia e tinha uma questão que eu tinha que fazer uma equação. E eu tinha que somar 2 frações. Então, tipo, um número sobre o outro mais um número sobre o outro. Quanto dá? Comecei a chorar no meio da prova. Eu chorei no meio da prova porque eu não conseguia fazer. E aí eu percebi, foi naquele momento que eu tive o primeiro estalo. Isso é mais do que matemática, isso é minha autoestima falando. Porque eu via do lado assim a galera fazendo a prova como se fosse uma coisa muito fácil. E todo mundo ao meu redor falava, é muito fácil, é muito fácil. Ao começo de cálculo 1 você tem uma revisão de funções. E todo mundo falava, nem precisa ir nesse começo porque é revisão de função. Daí eu falava, gente, revisão, por que o professor não dá função? Pelo amor de Deus, um ano inteiro de matemática, eu não tava entendendo. E eu não estou falando que se você é o amiguinho que é bom em matemática, você não deve falar que você é bom em matemática, e essa é a questão. Eu tinha que saber conviver com pessoas que falavam ao meu redor o tempo todo que uma coisa que era extremamente difícil pra mim era fácil pra ele. E ele não tem culpa de achar que é fácil, mas eu tenho culpa de achar que é difícil e não ir atrás. Eu entendi por que eu não conseguia entender a matemática, por que os meus limites estavam tão baixos em relação à matemática. É porque eu sempre achei que quem soubesse matemática era uma pessoa genial. E eu não me considerava uma pessoa genial. Era eu achando que se eu soubesse matemática, eu ia ser uma pessoa tão incrível que não poderia ser eu. E isso é muito sério, eu estou falando aqui divertido e tudo mais, mas isso é muito sério. Eu queria que você entendesse isso dentro de você. Será que você realmente não sabe matemática? Ou será que você simplesmente não está se esforçando o suficiente para entender a matemática? Será que você também não está colocando em um pódio que nem existe esse tipo de pessoa que tem facilidade? Você não é obrigado a ir bem sem estudar. Porque eu sei, gente, na minha sala tem a galera que nunca ouviu falar de um assunto, daí o professor escreve A na lousa e ele entende completamente. Eu sou a pessoa que precisa ler o alfabeto inteiro e ainda fazer umas trocas de letras, entendeu? Pra poder compreender o que significava voar. E hoje em dia, com o meu conhecimento em relação a mim mesma, eu entendo isso. O que eu quero falar pra você é, hoje em dia eu fiz cálculo 1, eu fiz cálculo 2, estou em micro e macroeconomia em que a gente usa matemática e eu estou aqui. Eu fiz cálculo 2, gente, eu acabei de mandar um áudio pra uma menina no Instagram, se você está me vendo, um beijo falando sobre isso.
Eu, que era convidada a fazer reforço de matemática, que falava que eu não era boa o suficiente para matemática, que eu nunca ia aprender matemática, hoje eu faço derivada, entendeu? Hoje eu faço um Lagrange. Se você nem sabe o que é Lagrange, eu também não sabia, mas hoje eu faço isso, entendeu? Hoje eu sei o que é uma constante, hoje eu entendo como que faz para ler um gráfico. E assim, eu falo isso com muito orgulho de mim. Eu não sou a melhor da minha turma. Tem gente que é muito melhor do que eu, mas eu parei de me comparar com o resto, tô me comparando comigo. Um ano atrás, eu não fazia ideia do que era uma função. Eu não lembrava como que fazia uma soma de frações. E hoje em dia eu estou conseguindo fazer isso. Outro ponto importante que eu quero mostrar para vocês é em relação à humildade. Eu sempre tive muita dificuldade em pedir ajuda, mas na semana passada eu pegava cada detalhe idiota que eu não entendia e eu ia perguntar pra minha irmã, eu ia perguntar pro meu cunhado, eu ia perguntar pro meu pai, do tipo assim, se eu tiver essa soma de frações, eu por acaso faço tal coisa e tal coisa? Mas hoje em dia eu já aceitei que eu não sou a melhor. E o que você faz quando você sabe que você não é o melhor? Você anda com quem sabe fazer aquilo. E foi o que eu fiz. A minha irmã, por exemplo, ela não tem matemática, ela também não adora matemática, mas ela conseguiu me ajudar no exercício. E ela ficou feliz por isso, porque ela conseguiu me ajudar. Eu fiquei feliz porque eu consegui resolver meu exercício e ninguém morreu. Eu pedi ajuda em relação a uma coisa que era super fácil, que assim, uma criança consegue fazer, mas eu não conseguia. E tá tudo bem. Você não é obrigado a saber tudo. Você não é obrigado a ser um Einstein, gente. Einstein nem ia bem na escola dele. Por que você tem que achar que você tem que ir bem em tudo? Você não precisa tirar 10 em tudo. Para de achar que 10 é uma coisa que vai te fazer mudar o mundo. Não, gente, não. Pega as pessoas que mudaram realmente o mundo, elas não tiravam 10 em tudo. E tá tudo bem. Procure dentro de você quais são as suas habilidades, quais são os seus destaques, o que você se destaca mais e vá atrás disso, mas não negligencie o resto. Hoje em dia eu sei que eu sou boa em muitas outras coisas, mas mesmo assim eu me esforço. Por que que eu, que não sabia nada de matemática, hoje em dia já fiz cálculo 2 e já estou indo bem melhor? Porque eu me esforcei. E eu não quero falar pra vocês que eu sou o gênio da matemática, gente, eu não sou. Eu tranquei matérias, tem vídeo aqui falando sobre isso. Eu tranquei matérias em relação à matemática no meu curso, na minha graduação de economia, porque eu não me senti preparada pra fazer isso. Mas tá tudo bem. Você precisa ser humilde com você mesmo, você precisa entender que nem sempre você vai ser o melhor. Não tente ser o melhor, tente ajudar as pessoas, tente ser uma pessoa melhor dentro de você. Então, por favor, não se compare com os outros, se compare com quem você era ontem. Por favor, seja humilde, pergunte, não tenha vergonha de perguntar. E por favor, entenda, quem sabe matemática não está em pódio nenhum. Quem sabe matemática não é melhor do que ninguém. É só uma pessoa que estudou. A questão é que a matemática ela envolve dentro do nosso cérebro certas conexões muito mais complicadas do que a leitura, por exemplo. E por que tem gente que não consegue bem? Por que a matemática é tão difícil, assim, é a coisa mais falada? Porque ela requer prática de exercício. Quando você tem que fazer uma interpretação de texto, você pode ler um livro que você gosta, você pode fazer outras coisas. Estudar matemática não tem segredo, é pegar e fazer exercício. E é uma das coisas mais difíceis, é uma das maiores dificuldades dos estudantes. Eu já falei isso num vídeo que eu vou deixar aqui sobre como é difícil para os estudantes fazer exercício. É por isso que a maioria não sabe matemática. Não é porque você não sabe, é porque você não estudou. Se você não estuda uma coisa, não tem como você saber, gente. Eu não vou me formar em economia e virar médica, porque eu não estudei para ser médica. Você não vai saber matemática se você não estudar em relação à matemática. Você não vai estudar história e português e achar que você sabe matemática. A única coisa que me ajudou a ir bem em matemática foi eu sentar e eu estudar. Então é o seguinte, eu realmente espero que vocês entendam o que eu quis dizer em relação a isso, em relação a como foi a minha questão com a matemática, e eu quero te convidar a estudar mais a matemática, a ver que não é um bicho de 7 cabeças se você treinar, se você estudar.